Zenóbia e Palmira. O desafio ao Império Romano. Palmira, também conhecida como Tadmor, em árabe, é uma antiga cidade localizada no deserto da Síria, a nordeste da capital Damasco. Sua fundação remonta ao segundo milênio antes de Cristo e, ao longo dos séculos, tornou-se um importante centro comercial e cultural devido à sua localização estratégica nas rotas comerciais que ligavam o Oriente e o Ocidente. No entanto, é durante o reinado da rainha Zenóbia, no século III d.C., que Palmira atingiu seu auge de influência e poder. Zenóbia, nascida por volta de 240 d.C., era de ascendência grega e árabe e tornou-se rainha de Palmira através do seu casamento com Odenato, o governante local. Após a morte do seu marido, em 267 DC, Zenóbia assumiu o controle efetivo de Palmira, em nome de seu filho Vabalato. Zenóbia era uma mulher notável por sua educação, inteligência e habilidades políticas. Ela expandiu o reino de Palmira, conquistando territórios anteriormente sob domínio romano, incluindo partes da Síria, Egito e Ásia Menor. Zenóbia também se proclamou imperatriz do Império Romano do Oriente, desafiando a autoridade de Roma. Sua personalidade é descrita como ambiciosa e determinada. Zenóbia era fluente em várias línguas, incluindo o grego e o latim, o que contribuiu para sua capacidade de se comunicar efetivamente com líderes estrangeiros. Ela também era uma defensora das artes, das ciências, buscando promover a cultura em Palmira. O desafio mais significativo que Zenóbia lançou ao Império Romano ocorreu durante o reinado do imperador Aureliano, em 270 d.C. Ela proclamou formalmente a independência de Palmira do domínio romano. Isso levou a uma série de conflitos militares conhecidos como a Guerra de Zenóbia. No entanto, em 272 DC, as forças romanas lideradas por Aureliano capturaram Zenóbia após a queda de Palmira. Ela foi levada a Roma como prisioneira e o destino final dela permanece um tanto obscuro, com algumas fontes sugerindo que ela foi executada e outras afirmando que ela passou o resto dos seus dias em cativeiro. Apesar do fim trágico de Zenóbia, sua figura continua a ser lembrada como uma mulher extraordinária que desafiou as normas de sua época e buscou expandir o poder de Palmira além das fronteiras romanas. A cidade, embora tenha experimentado um declínio após sua captura pelos romanos, permanece como um local histórico fascinante, testemunha de uma era de grande esplendor e intriga política. Principais batalhas. Zenóbia, a rainha de Palmira, envolveu-se em uma série de batalhas contra o Império Romano durante o período conhecido como Guerra de Zenóbia, de 270 a 272 DC. As batalhas mais significativas foram travadas contra o imperador romano Aureliano. Aqui estão algumas das principais batalhas durante esse conflito. Batalha de Antioquia, 270 DC. Após a proclamação formal da independência de Palmira, Zenóbia enviou suas forças para conquistar a cidade de Antioquia, que na época era uma importante cidade romana na Síria. As forças de Zenóbia foram bem-sucedidas e Antioquia caiu sob o controle de Palmira. Batalha de Emesa, 270 DC. Emesa, atualmente a moderna Homs, foi palco de outra importante batalha entre as forças de Zenóbia e os romanos. A cidade havia sido um apoio crucial para Zenóbia e seu falecido marido Odenato. Zenóbia conseguiu manter Emesa sob controle palmirense. Batalha de Imai, 271 DC. Uma das batalhas mais significativas foi travada perto da cidade de Imai. Aureliano liderou as forças romanas contra Zenóbia. Apesar de uma resistência feroz das tropas palmirenses, as forças romanas saíram vitoriosas, forçando Zenóbia a recuar. Batalha de Palmira, 272 DC. A batalha decisiva ocorreu nos arredores de Palmira. Aureliano, agora determinado a subjugar Zenóbia e Palmira, conseguiu romper as defesas da cidade.
a resistência de Zenóbia foi quebrada e ela fugiu da cidade. Batalha de Emesa, 272 DC. Após a captura de Palmira, Zenóbia tentou mais uma vez resistir às forças romanas, reunindo um exército em Emesa. No entanto, as tropas romanas, lideradas por Aureliano, foram novamente bem-sucedidas, capturando Zenóbia. Essas batalhas culminaram na derrota final de Zenóbia e na subsequente captura de Palmira pelo Império Romano. A resistência de Zenóbia foi corajosa, mas as forças superiores dos romanos prevaleceram, marcando o fim da breve independência de Palmira e o retorno da cidade ao domínio romano. Zenóbia, uma história de coragem, determinação e ambição. Zenóbia, também conhecida como Septímia Zenóbia, nasceu por volta de 240 DC em Palmira, uma cidade localizada no deserto da Síria. Ela pertencia a uma família aristocrática e tinha ascendência grega e árabe. A região de Palmira era estratégica, situada em uma rota comercial importante entre o Oriente e o Ocidente. A ascensão de Zenóbia ao poder ocorreu através do seu casamento com Odenato, um influente líder local que a colocou como regente após sua morte em 267 DC. Odenato havia sido reconhecido pelas autoridades romanas como um governante aliado, e sua morte deixou Zenóbia com a responsabilidade de administrar o reino em nome do seu filho Vabalato. Zenóbia era conhecida por sua educação e inteligência. Ela falava várias línguas, incluindo grego e latim, e era uma defensora das artes e da cultura. Seus feitos mais notáveis estão associados à expansão do reino de Palmira durante a Guerra de Zenóbia contra o Império Romano, especialmente durante o reinado do imperador Aureliano. Durante a guerra, Zenóbia liderou campanhas militares bem-sucedidas, ampliando os territórios sob o controle de Palmira, para incluir partes da Síria, Egito e Ásia Menor. Ela chegou a proclamar-se imperatriz do Império Romano do Oriente, desafiando abertamente a autoridade romana. Essa audácia levou a confrontos significativos com as forças romanas em várias batalhas. A derrota final de Zenóbia ocorreu em 272 DC, durante a Batalha de Emesa e a subsequente Batalha de Palmira. Após a captura de Palmira pelas forças romanas lideradas por Aureliano, Zenóbia tentou resistir, mas foi capturada. Ela foi levada a Roma como prisioneira, marcando o fim de sua tentativa de estabelecer um reino independente e desafiar o domínio romano. O destino exato de Zenóbia após sua captura permanece um tanto obscuro. Algumas fontes sugerem que ela foi levada a Roma como troféu, enquanto outras afirmam que ela pode ter sido executada ou ter passado seus dias em cativeiro. Independentemente do desfecho, Zenóbia é lembrada como uma figura notável na história, uma mulher que desafiou as convenções de sua época e buscou expandir o poder de Palmira além das fronteiras romanas. Zenóbia, a rebelde do destino. No deserto árido que cercava a cidade de Palmira, a jovem Zenóbia, com seus 20 anos, estava explorando os arredores, absorvendo a energia do local que um dia ela governaria. Em uma noite estrelada, enquanto caminhava sozinha, uma figura misteriosa surgiu diante dela, envolta em uma névoa etérea. O estranho ser, de aparência enigmática, revelou-se como um viajante do futuro. Ele afirmou que conhecia o destino de Zenóbia e que tinha o poder de transformar seu futuro, fazendo dela uma das maiores guerreiras e líderes do mundo antigo. Intrigada e ambiciosa, Zenóbia ouviu atentamente as palavras do misterioso visitante. O ser ofereceu a Zenóbia um artefato mágico, uma joia incrustada com símbolos antigos, que, segundo ele, continha poderes extraordinários. Ele explicou que essa joia era a chave para desbloquear suas atividades latentes, tornando-a invencível no campo de batalha e capaz de conquistar territórios que nunca imaginou. No entanto, havia uma condição. O estranho ser pediu que Zenóbia concordasse em obedecer a todos os seus comandos, sem questionar. Ele argumentou que apenas com total submissão ela alcançaria a sua ascensão desejada. Zenóbia, seduzida pela promessa de poder e glória, concordou com relutância, aceitando a joia e a condição imposta.
Com o tempo, Zenóbia se tornou uma líder formidável, liderando exércitos vitoriosos e expandindo o reino de Palmira. Sua fama se espalhou e ela se proclamou imperatriz do Império Romano do Oriente, desafiando abertamente a supremacia romana. Contudo, o estranho ser começou a exigir cada vez mais dela, tomando decisões que desafiavam a moral e a ética. A tensão entre Zenóbia e o ser misterioso aumentou até atingir um ponto crítico. Finalmente, em um ato de coragem, Zenóbia decidiu desafiar uma ordem crucial do ser. Isso desencadeou uma série de eventos que levaram à sua derrota nas mãos das forças romanas. O estranho ser, desapontado e furioso, retirou os poderes que havia concedido a Zenóbia. Sem a proteção mágica, ela foi capturada durante a Batalha de Palmira e levada a Roma como prisioneira. Sua desobediência às ordens do ser obscurecido custou-lhe não apenas a glória conquistada, mas também sua liberdade e a posição como líder de Palmira. Assim, a história de Zenóbia se tornou uma tragédia, alertando sobre os perigos de buscar poder a qualquer custo e desafiando os destinos traçados por entidades obscuras, mesmo que prometam um futuro grandioso. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir e não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua contribuição é a razão da existência do canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!